Sabe, às vezes a vida coloca a gente de joelhos, sem aviso, sem manual e sem pressa nenhuma de melhorar. Eu aprendi isso do jeito mais duro. Quando tudo que eu tinha de certo virou dúvida. Quando o teto da casa parecia mais baixo. Quando até o som da geladeira me lembrava que as coisas estavam ficando vazias. Eu, a Ana e o Gabriel. A nossa família. A nossa pequena fortaleza no meio do barulho do mundo. A gente nunca foi de luxo, mas era de abraço. A mesa era simples, o arroz bem soltinho, o feijão com alho caprichado e aquela conversa boa de fim de tarde. Eu saía cedo, chegava tarde, colocava as botas do lado da porta e tinha 2 sorrisos me esperando. A Ana, com aquele olhar calmo que sempre me ancorou. O Gabriel, com a energia de quem acredita que amanhã vai ser ainda mais bonito do que hoje. E era assim que eu acreditava também. Até que um dia, a fábrica fechou. Assim, seco. Um papel no portão, letras frias e o barulho de cadeados que pareciam pregar o futuro na parede. Eu fiquei parado olhando, como quem espera alguém gritar, é brincadeira. Mas não veio ninguém. A rua ficou comprida. O caminho de volta ficou pesado e eu fui contando os passos como quem conta prestações. Em casa, a Ana não mudou a expressão. Não para me poupar, mas porque ela sempre foi feita de coragem. A gente vai achar um caminho, ela disse. E eu queria acreditar. Queria muito. Nos primeiros dias eu corri atrás de tudo. Currículo debaixo do braço, número anotado em guardanapo, contato de amigo. A cidade tem portas, mas nem todas abrem. E algumas só se entreabrem o suficiente para você ver que lá dentro tem luz. Eu bati, eu esperei, eu ouvi que eu tinha perfil, mas não agora. E enquanto isso, o calendário não esperava. As contas não esperavam, o aluguel não esperava. A vida seguia. A geladeira, ela começou a falar outro idioma. Antes ela dizia, tem sobremesa, tem suco, tem ovo, tem cheiro de tempero. Depois, ela começou a dizer, tem ar, tem espaço, tem silêncio. E esse silêncio dói. Eu comecei a esticar o dinheiro como quem puxa um cobertor curto. Cobri a cabeça, descobri os pés, cobri os pés, o frio vinha na nuca. E eu ia dando um jeito, trocando marca, diminuindo porção, fazendo conta no caderno, anotando amanhã pago. O Gabriel, ele não pedia. Ele sempre teve um cuidado com as palavras que me emocionava. Um dia ele chegou da escola, sentou devagar e falou baixo, como se quisesse proteger a própria frase. Pai, hoje teve lanche especial, mas eu disse que não estava com fome, tá? Eu perguntei se ele não estava com fome de verdade e ele respondeu, olhando para o desenho da toalha da mesa. Tava, mas eu queria que a gente economizasse. Aquilo me atravessou. Não pela vergonha, mas pelo amor que estava escondido ali. Um amor que eu precisava honrar. A Ana começou a sentir umas tonturas. Nada demais no começo, mas quando a gente tem pouco, qualquer saculejo vira tempestade. Eu levava ela no posto, anotava horário, pegava fila, voltava para casa com uma sacola leve demais. E eu olhava para ela dormindo e pedia para Deus me emprestar um pouco do amanhã. Só um pouquinho, só para eu pagar o hoje. Eu tinha medo, esse medo que a gente não confessa. O medo de não dar conta, mas o medo também me doeu, feito empurrão na direção certa. Naquele sábado, eu acordei antes do sol. Sentei na cozinha e fiquei encarando a farinha. Eu lembrava do pão da minha mãe, daquele cheiro que anunciava domingo, daquele trabalho de mão que parecia uma reza. Eu não sabia sovar, não do jeito certo, mas eu sabia insistir. Misturei a farinha, a água, o sal e um resto de coragem que encontrei quieto num canto do peito. A massa grudava, eu errava o tempo do forno. A primeira fornada saiu torta, a segunda queimou a base, a terceira ficou pálida como eu, mas a quarta já tinha cara de pão. Eu embrulhei, botei numa caixa improvisada, amarrei com um barbante e fui pra rua. A cidade acorda devagar
E nesse espaço entre o escuro e o claro, eu descobri um tipo de esperança que não sabia que existia. Eu ficava numa esquina, entre uma farmácia e uma loja de ferragens, e aprendi a ler os passos. Tinha gente que diminuía o ritmo só para cheirar. Tinha gente que desviava o olhar para não se envolver. Tinha gente que comprava 2 e dizia, guarda um para o seu menino. Essas pessoas, eu lembro de todas. Teve dias de sol que derretia a minha vontade, e dias de chuva que encharcava as contas do caderno. Teve manhã que eu vendia tudo, e tarde que eu voltei com metade. Teve palavra dura, teve risada boa, teve criança que apontou para o pão e disse, parece travesseiro. E eu respondi, tomara que seus sonhos sejam macios assim. Eu fui afinando a receita, acertando o ponto, entendendo o forno. E aos poucos o pão foi ficando com o meu jeito. E eu fui ficando com o jeito do pão. Paciência, tempo, calor certo. Em casa, o cheiro de pão fresco virou notícia boa. O Gabriel veio me abraçar com o rosto cheio de farelo. A Ana sorriu de um jeito que eu não via faz tempo. Ela ainda estava frágil, mas parecia mais corada, como se o corpo tivesse lembrando o caminho de volta. E eu me prometi que aquilo não seria só um improviso. Ia ser a ponte. No outro dia eu fiz mais, e de novo, até os vizinhos começarem a bater no portão e perguntar, tem pão hoje? E eu respondia, tem sim, graças a Deus, tem. Um dia, uma senhora parou, comprou um pão, provou ali mesmo, fechou os olhos e suspirou. Menino, esse pão tem casa dentro, ela disse. Depois perguntou se eu já tinha pensado em fornecer para a padaria dela. Eu travei. O coração saiu na frente. As palavras vieram atrás. Eu disse que queria, mas não tinha equipamento, não tinha nada. Ela sorriu. A gente começa pequeno. Eu te ajudo com o primeiro pedido. Você me ajuda com o sabor. Eu voltei para casa quase correndo. As pernas leves, a cabeça acesa. Nos primeiros dias foram uma maratona no escuro. Eu acordava de madrugada, sovava até o braço pedir trégua, organizava bandejas, contava minutos, revisava a lista. Eu errei, queimei fornada, chorei em silêncio encostado na pia, mas não desisti. O Gabriel escrevia bilhetes e colava no armário. Força, pai! Hoje vai dar certo! E cada bilhete era um degrau. A Ana me lembrava de beber água, me pedia para fechar os olhos por 5 minutos, só 5, porque ela sempre soube que o corpo também faz parte da fé. Quando o primeiro pagamento da padaria caiu, eu comprei remédio, comprei frutas, comprei um caderno novo e uma forma melhor. Eu planejei, investi e rezei. O bairro começou a conhecer o meu pão, o meu nome, o meu jeito de atender. Porque não era só vender, era escutar a dona que tinha saudade da infância, era dar bom dia para o moço da lotérica, era guardar um pão para a menina que saía à tarde do reforço escolar. E nessa rotina eu fui entendendo que o pão é um jeito de dizer, você não está sozinho. Com o tempo, a senhora da padaria me ensinou coisas simples que mudam tudo. Etiqueta, embalagem, horário, constância. Eu aprendi a anotar custo, a somar direito, a separar do negócio do de casa. Não foi de um dia para o outro, mas foi dia após dia. E quando a saúde da Ana firmou, eu soube que a gente estava atravessando a ponte. Ela voltou a cuidar das plantas, ajeitar as prateleiras, experimentar recheios. O Gabriel virou meu aprendiz oficial e fazia a graça com a farinha no rosto. Sou padeiro fantasma. Veio um momento em que o espaço da cozinha já não dava. As formas disputavam lugar com o escorredor, as assadeiras encostavam no liquidificador, a mesa virava bancada. Eu respirei fundo, contei o dinheiro e decidi dar o próximo passo. Foi uma salinha alugada, pequena, paredes marcadas, um balcão simples. Eu mesmo lixei prateleira, eu mesmo parafusei suporte, eu mesmo passei pano cheirando a lavanda no piso. No dia em que abrimos, eu tremia. Não de medo, mas de gratidão. Os primeiros clientes foram a vizinhança, e a vizinhança virou família estendida. A gente lembrava nome, ouvia história, separava o pão mais douradinho para quem gostava de casquinha. A Ana inventou uma geleia de goiaba que virou mania.
O Gabriel aprendeu a passar troco e eu descobri que um bom dia, dito olhando nos olhos, vale tanto quanto qualquer promoção. A vitrine, com o tempo, foi ficando bonita e o cheiro de pão, esse era nosso anúncio. Nem tudo foram flores. Teve mês apertado, teve fornecedor que atrasou, teve conta que eu tive que renegociar, teve madrugada que a massa embirrava e parecia que nada dava ponto. Teve receita nova que não saiu e teve cliente que reclamou. Eu ouvi, ajeitei, pedi desculpa quando precisei e segui, porque eu aprendi que a dignidade não é nunca errar, é corrigir com respeito, é melhorar, é voltar no dia seguinte com a cabeça erguida. Num desses dias, aquela senhora que primeiro acreditou em mim, entrou na padaria e ficou parada no meio do salão. Olhou as prateleiras, olhou a Ana, olhou o Gabriel, olhou para mim e disse: "Eu disse que tinha casa..."